Olá pessoal, vamos começar então a nossa aula hoje e trataremos hoje sobre agregados, tá bom? Espero que todos estejam bem, né? Dando continuidade ao nosso aprendizado, uma vez que todas a parte de aglomerante a gente já visualizou até aqui, já estudamos até aqui, e daqui para frente a gente vai tratar da parte inerte das composições de argamassa e de concreto, né? Que são os agregados, tá bom? Então, que tenhamos então um bom aprendizado hoje, tá bom? Um forte abraço. E aí, após a visualização da aula, a gente volta e discute, né? A gente vai discute sobre esse material, tá bom? Pessoal, então, conforme a gente fez uma introdução para vocês, vamos iniciar então nossa aula sobre agregados, tá bom? Bom, o que são agregados, afinal? Agregados são minerais, né, que por sua vez são sólidos, inertes, né, e que são utilizados de acordo com a sua granulometria, né, e pode ser utilizado tanto em agregar com aglomerantes hidráulicos, né, os agregados podem ser inseridos em aglomerantes hidráulicos, como também em ligações betuminosas. São normalmente com a forma são granulares, sem uma forma muito bem definida, né, nem volume. As dimensões são caracterizadas e regulamentadas de acordo com as normas, né? E é regulamentada a preparação, por exemplo, de argamassa e de concreto utilizando os agregados é regulamentado pela NBR 9935. Tá? Os agregados podem ser classificados de três formas: quanto à sua origem, quanto às suas dimensões e quanto à sua massa unitária. Bom, então vamos observar então o que ocorre. Quanto à sua origem, são encontrados na natureza, né? Esses materiais na forma natural, como por exemplo a areia, que é encontrada em rios, seixo, cascalho. Podem ser também artificiais, obtidos a partir de um britamento de rocha, como pedrisco, pedra britada e tal. E pode ser também industrializado, que são aqueles obtidos através de processos industriais, como por exemplo escória britada, argila expandida e por aí afora, tá certo? Os materiais também são classificados pela 7211 quanto às suas dimensões. Então, o agregado miúdo, ele compreende um limite naquela peneira, conforme a gente fez a aula de granulometria, entre 4,8 e a peneira mais fina, tá certo? A de 150. Já os agregados graúdo, ele compreende da peneira 4,8 até a peneira 152, de acordo com a BNT, tá certo? Então, se a gente observar aqui, a gente tem uma divisão, que é o que eu disse na parte anterior. A gente tem no 4,8 aí para baixo, até 150, o agregado miúdo, esse limite bem claro, e acima disso a gente tem o agregado graúdo, tá certo? Lembrando que na parte do agregado graúdo a gente tem duas séries. Uma série de peneira normal, que a gente só observa no agregado miúdo, e a intermediária, que é observada somente aqui na parte do agregado graúdo, tá bom? Bom, os agregados também, eles podem ser classificados quanto à sua massa específica. Por exemplo, eles podem ser considerados leves, quando tem uma massa específica menor que 1.000, médio entre 1.000 e 2.000, pesado acima de 2.000. No caso, os pesados são minérios de ferro, os médios são basalto e granito, e os leves isopor, argila expandida, vermiculita, entre outros aí que pode ser sugerido. Por curiosidade, nós temos aqui o granito, que tem uma massa específica entre 2.690, o arenito 2.650, o calcário 2.600, que são exemplos, né? Bom, então os sedimentares, as rochas sedimentares são arenito, calcário, nós temos as rochas ígneas, que é o basalto, o granito, e as metamórficos, que são a ardósia, mármore, gneiss, então essas são as mais conhecidas. Bom, o agregado natural, a areia,
ela é chamada de agregado miúdo, né? Ela normalmente é extraída de rio, de cavas ou de praias ou dunas. As areias das dunas têm sódio, então não é muito adequada não é adequada no preparo de concreto. A mineração da areia, ela se dá a partir de rochas sedimentares, o desmonte delas, ou dragagem quando se tira dos rios, classifica ela de acordo com a sua granulometria e estoca para fazer a venda do produto, a expedição do produto ou o transporte do produto. A areia, ela pode ser preparada e aplicada em argamassas, em concreto bituminoso, em concreto de cimento Portland, em pavimentos rodoviários. Então, tudo isso pode levar na sua constituição a areia natural, né? Já a areia fina ela é mais adequada para reboco, né? A 7211 ela classifica essas granulometrias aí. Já a areia média, ela já é utilizada para concreto, ela pode ser utilizada já para concreto, né? E a areia grossa também, por sua vez, pode ser aplicada e utilizada para concreto e para outras funções também. O cascalho já é considerado um pedregulho, né? E aí ele pode ser também ter origem litorânea, né? E os pedregulhos ter uma boa resistência e podem ser utilizados também na composição do concreto, tá? Bom, os agregados artificiais já são os britados, né? Então, a partir de quando você tem uma fragmentação de uma rocha maior, você começa a ter os agregados britados, tá certo? Esse aqui é um processo no britador. Bom, como é que funciona a mineração da brita? Pega o maciço, faz o desmonte através de explosivos no rompedor hidráulico, processa a britagem, e depois disso classifica e já faz a expedição do material. Bom, pensando nisso, as britas ou areias artificiais, elas podem ser classificadas de várias formas. Por exemplo, eu tenho a areia de brita, ou areia artificial, ela tem uma granulometria menor. Depois eu tenho o filler, que é muito fino mesmo. Eu tenho a bica corrida, né, que já é um material que tem uma granulometria maior. Depois eu tenho o rachão, o restolho e os blocos, né, que são fragmentos de rocha. Já os agregados leves, voltando aqui atrás um pouquinho, quando a gente trata desses materiais, desses agregados, a gente observa que nós estamos tratando agora da parte industrializada, não mais na parte natural. Isso é importante salientar, né? Além disso, a gente tem os agregados leves, que é a argila expandida, né, que pode fazer o concreto expandida. São alguns agregados industrializados, né? Por exemplo, os agregados leves, a escória de alto forno, que é um resíduo da fabricação do ferro gusa. Nós temos também a vermiculita, que é um dos muitos minérios da argila, né, que é leve. Tem os agregados pesados, que no caso é a hematita, a barita, que já são utilizados normalmente na contenção de ondas eletromagnéticas, como raio-x, como outros materiais aí. Bom, quanto à qualidade dos agregados, existem técnicas que você utiliza para aplicar esse agregado no concreto, né? E a porcentagem de aplicação de agregados no concreto normalmente se dá em torno de 70% a 80%. 20% é aglomerante e água, tá certo? Então, a grande parte do material, por quê? Porque é um material que promove a economicidade. Claro que tem as particularidades, como do concreto leve, como do concreto pesado, são particularidades, mas se a gente tratar do concreto convencional, é exatamente isso que eu disse para vocês. Bom, a 7211, que é a norma que regulamenta os agregados, ela trata da granulometria, né, que é a ciência que vai estudar o tamanho das partículas e o melhor encaixe, né? A granulometria
observa a melhor condição de se aplicar a cada agregado. Então, hora você quer ele de uma forma, hora de outra. Então, é importante a gente conhecer o contexto geral dessa granulometria. Se a gente observar, a gente tem basicamente três formas. A contínua, né, que é uma curva suave, ou seja, quando você tem os grãos encaixando um no outro. Então, quando você quer fazer um maciço mais denso, esse é o ideal. Tem a descontínua, quando você tem alguma falha de granulometria. Então, você tem alguma falha naquele momento. Então, se a gente observar a curvinha rosa aí, você vai ver que tem uma descontinuidade na curva. E se a gente observar a uniforme, que os grãos são todos do mesmo tamanho. Então, é aquela curva mais íngreme lá que a gente pode observar aqui no gráfico, né? Se a gente observar aqui no gráfico, a gente vai ver essa parte aqui, essa azul, a gente vai ver que é a parte mais contínua. Aqui eu tenho uma barreira de descontinuidade. E aqui eu tenho uma uniforme, que ela é bem íngreme aqui. Muito bem. E se a gente observar aqui embaixo, a gente observa também que tem essa continuidade, né? Aqui eu tenho uma fração que não está continuando, e aqui eu tenho os grãos basicamente do mesmo tamanho. Além disso, é importante que, se eu quero, a bem graduada é a contínua, né? As outras têm algum problema, né? Tem algum problema. A descontínua, ela pode dar um favorecimento à resistência. Por quê? Porque eu vou ter mais aglomerante preenchendo ali. Mas aí eu tenho que fazer determinados estudos para observar, tá bom? E a uniforme é quando eu tenho os grãos do mesmo tamanho. Aumenta muito o consumo de cimento. Bom, após isso, quando eu tenho uma granulometria contínua, eu tenho uma superfície melhor acabada, né, do concreto. Então, quando eu estou com a textura nele ainda na fase fresca, no estado fresco, a gente chama o concreto quando ele ainda está trabalhável de concreto no estado fresco, a gente vê que a contínua ela é mais adequada para você dar o acabamento. A descontínua você já vai ver mais rugoso, a superfície mais rugosa, né? E a uniforme, você vai perceber que vai precisar de mais cimento e de mais água, né? Então, são curvas características aí que a gente pode observar. A trabalhabilidade se dá quando você tem um concreto mais econômico, né? Você vai ter um concreto mais econômico, mais trabalhável, quando você tem uma granulometria contínua. Isso mesmo. Bom, então ali está o processo de granulometria, que vocês já viram, né? Como que a gente analisa? A gente analisa a porcentagem retida, a porcentagem acumulada, e assim a gente vai resolvendo os problemas, né? A partir daí você tem os limites, né? Os limites. A partir de porcentagens retidas, você vai ver se a sua areia está na zona 1, na 2, na 3 ou na 4, certo? Então você tem essas zonas da ABNT que é verificável, né? Os limites granulométricos. Aqui também trata dos limites, né? Só que fazendo uma análise de porcentagem acumulada. Então aqui é mais uma planilhinha para você saber como que a gente calcula o modo de finura. Então como que eu faço? Eu pego o acumulado aqui, somo e divido por 100, descartando o fundo. Então aí eu vou achar o modo de finura. O modo de finura no agregado miúdo é um dos itens importantes para a gente fazer a dosagem pelo método da BCP. Tá bom? Então o modo de finura a gente observa aqui, ó. A gente pega a somatória que você tem aqui do acumulado, tá? A gente pega a somatória aqui, total aqui, descarta o fundo, soma tudo daqui para cima, divide por 100, né? E aí você vai achar o módulo de finura, tá vendo? Ó, 4 até o 96, divide por 100, você vai achar o módulo de finura dessa areia. Importante, quando a gente vai classificar uma areia ou uma brita, a gente pega onde você tem uma porcentagem retida maior, né, ou igual a 5%. Então, o limite é o limite superior. Então, a gente observa que dessa forma aqui você vai fazer a graduação do material, tá certo? Então, nesse caso aqui, observe aqui. Então, esse limite aqui está maior que 5%. Então, logo no limite inferior,
que é esse 2,3, na peneira 4,8, esse é o diâmetro máximo, né? Então, onde fica retido menos de 5% é onde eu determino qual que é o diâmetro máximo. Esse diâmetro máximo, ele é utilizado para quê? Ele é utilizado para a gente fazer a dosagem também do concreto. Normalmente a gente usa o diâmetro máximo da brita e o módulo fino da areia. Então, dessa forma, a gente consegue fazer as dosagens. Então, reforçando, quando eu tenho um acumulado menor que 5%, ele vai determinar, né, qual é o diâmetro máximo daquele material. Nesse caso aqui, 4,8. Certo? Ok? Muito bem, vamos para frente. A partir daí, eu tenho essa questão que é mais uma composição de uma tabelinha. Essa tabelinha vocês já até fizeram no laboratório. E aí, a classificação. O modo de finura entre 1.1 e 2.2, ele é 1.55 até 2.2, ele é utilizável. A zona ótima é entre 2.2 e 2.9, né? Essa é a zona ótima. E acima disso é uma zona utilizável. Lembrando que a muito fina tem um modo de finura menor que 171. Entre 172 e 211 eu tenho a fina. Na média eu tenho entre 2.12 e 2.71. E grossa acima de 2,71. A dimensão máxima do material ela é dada dessa forma que eu acabei de explicar para vocês. Aqui eu tenho uma classificação granulométrica, isso aqui é mais as mesmas coisas, mas para que vocês possam frisar isso na hora de estudar o material, né? E aí eu também, a terceira forma que eu vou observar é quanto à forma dos grãos, né? Então a gente já observou quanto à dimensão, quanto à massa específica, e agora a gente vai observar quanto à forma, né? Ou seja, se eu tenho um material mais lamear, ele é menos resistente. Se eu tenho ele cúbico, ele é mais resistente, certo? E se eu tenho ele muito alongado, ele também vai ser menos resistente e vai precisar de mais água, né? Então, o adequado é que se fosse a maioria dos agregados cúbicos, né? Essas outras formas normalmente deixam muito o ar aprisionado, que é diferente de ar incorporado. Muito bem. E aí, quanto à superfície, eu posso ter ele mais arredondado, mais anguloso, eu posso ter ele mais cúbico, né? Então, eu posso ter de várias formas o material, tá vendo? Muito angular, né? Tem muitas formas. As faces, as melhores agregados são os cúbicos, né? São os rugosos. Os mais arredondados, eles promovem melhor plasticidade do material, mas é ruim a aderência, né? E o lamelar, ele consome muito cimento, muita areia, muita água, tem menor resistência e ainda deixa a área aprisionada. Então são problemas que ocorrem aí. Ainda, quanto às formas, a gente pode observar nessa tabelinha aqui, e a gente vai ver aqui o que eu acabei de dizer para vocês. Problemas. Às vezes você pode ter torrões de argila no meio do material que vai comprometer, né? Às vezes esses torrões podem favorecer a trabalhabilidade, mas comprometer a resistência. Então a gente tem que ver a qualidade do material, tá bom? Material pulvirulento, eles são, de certa forma, eles aumentam a superfície específica. Alguns tipos de concreto são bons, né? O material muito fino, mas em outros já são, no convencional é ruim, porque eu vou ter que usar mais cimento. A impureza orgânica também é outro problema que é recorrente também da extração da areia, principalmente. Cai folha, galho, essas coisas, e aí quando está no meio do material lá, normalmente são pontos de obstrução do material. Bom, continuando. Quando a gente vai observar o que está ocorrendo, né, no material aí, a gente... Materiais carbonosos, alguns são bons, tá? Mas os derivados de madeira normalmente também são materiais que
podem ser utilizados até como agregado leve, dependendo da situação. Os cloretos não são bons, porque no excesso eles vão comprometer a argamassa e o concreto, acelerando a corrosão do aço e a eflorescência, os sais livres, né, no material, quando você tem uma lixiviação. E os sulfatos também pode acelerar e, em certos casos, retardar a pega do cimento. Dão origem a uma expansão volumétrica no concreto, formando uma etringita, e isso é prejudicial. A partir disso, eu vou deixar para vocês aqui algumas questões para que vocês possam resolver, complementando a aula, e a gente tirar as dúvidas após isso. Então, o agregado, para finalizar a ideia inicial, né? Vamos pensar assim. Né? Essas questões eu vou deixar para que vocês possam ler elas e responder, tá bom? Voltando então. Então, os agregados, eles são a parte inerte do material, são a parte inerte do concreto. Então é importante que vocês saibam que... Por que se usa o agregado? Porque é um material disponível na natureza. Em todo lugar que você vai tem areia, tem pedra, a superfície da terra, a crosta terrestre é feita disso, é composta disso. Então é um material que tem maior abundância para que você possa aplicar ele no concreto. O que nos cabe? Estudar o comportamento desses agregados, que é o que a gente fez em laboratório. A gente já fez quase todas as caracterizações. Então você vai ver massa específica, vai ver granulometria, vai ver que é a próxima etapa agora que a gente vai aprender a juntar o aglomerante com o agregado e com a água e compor o concreto. Essa é a próxima etapa, entenderam? Então vejam que agora a gente vai fechando o quebra-cabeça, a gente vai fechando a nossa disciplina a partir de todos esses estudos, tá bom? Então, muito obrigado a todos, eu fico à disposição para dúvidas, né? Espero que esse vídeo aqui tenha ficado bom aí, para que vocês possam dar uma boa esclarecida para que a gente possa discutir na próxima aula, tá bom? Um forte abraço a todos aí.